Bom, agora vamos aprender como. Na aula anterior aprendemos como fazer aposta na simples e na múltipla, que é esta aqui. Simples e na múltipla. Como fazer aposta na simples e na múltipla. Para quem não acompanhou do início, procura acompanhar para poder entender melhor como funciona, como podemos fazer aposta na múltipla e na simples. Bom, vamos aprender agora como fazer aposta e também aprendemos também como como funciona neste lado aqui, ou seja, aqui neste aqui. Aprendemos como fazer a inscrição no e-mail da empresa. Aprendemos que devemos fazer inscrição no e-mail da empresa e como ativar grupo de ajuda. Depois vou explicar melhor ainda mais sobre fazer a inscrição no e-mail da empresa. Agora vamos aprender, ainda vamos focar nesta área aqui. Deixa puxar para todo mundo ver. Vamos aprender sobre esta área aqui, que é também muito, não menos importante, mas é mesmo importante, que é esta parte aqui. Esta toda a parte aqui. Esta aqui. Essa toda a parte aqui é que vamos aprender. Praticamente vamos aprender tudo isso aqui. Tudo isso aqui, vamos aprender tudo isso. Como funciona isso aqui. Lembrando que para poder fazer a aposta é necessário primeiro o quê? Primeiro passo que nós aprendemos aqui, que é enviar os primeiros dados, que é o ID do aplicativo e enviar o ID do aplicativo e também enviar a fatura por intermédio de quê? Enviar a partir de onde? Enviar a partir do e-mail da empresa, que é isso aqui. Enviar a partir do e-mail da empresa. E-mail da empresa. Certo? Então, hoje vamos aprender como funciona esta parte aqui. Essa parte, certo? Vamos aprender como funciona esta parte aqui, que é muito importante. Bom, como primeiro precisamos procurar saber o ID, mas eu quero ensinar que aqui temos duas coisas importantes. Temos duas palavras aqui que estamos aqui. Duas palavras que nós estamos aqui a conseguir ver. Temos aqui a palavra para cima e temos a palavra para baixo. Para baixo. Certo? Lembrando que aqui podemos chamar de apostas de grupo. Aqui, esta parte, podemos chamar de apostas de grupo. Essa parte aqui. Tudo isso aqui, podemos chamar de apostas de grupo. É isso que eu quero ensinar para vocês, como funciona essa aposta de grupo, que também é muito importante para vocês entenderem. Bom, como disse, aqui temos o país. Deixa eu puxar mais um bocado para vocês observar melhor. Temos o país, que está aqui. O país. Temos também equipe. Está aqui a equipe, está aqui as equipes. Temos também essas partes aqui, as outras partes que eu depois vou aqui mencionar para vocês como funciona. Mas primeiro vamos aprender sobre
Vamos aqui aprender mais ou menos como tudo isso aqui funciona. Ou seja, para não dar mais muita volta para o vídeo não ficar muito longo, vou aqui mostrar que aqui na posta de grupos, as pessoas, os clientes podem postar em jogadores que estão jogando nessas duas áreas aqui, que é a simples e a múltipla, ou seja, a múltipla e a simples. Então, as pessoas podem apostar, porque aprendemos aqui que aqui funciona de uma forma diferente, aqui na múltipla funciona de uma forma diferente, e também aqui na simples também funciona de uma forma diferente. Então, tem aquelas pessoas que estiverem interessadas em jogar apenas simples, poderão jogar simples. Aqueles que estiverem interessados em jogar na múltipla também podem jogar na múltipla. E também quem estiver interessado em jogar, ou seja, em jogar naqueles, buscar saber o resultado, em outras palavras podemos dizer assim, para mais clareza, saber os resultados dos jogadores que estarão jogando aqui nas simples e outra na múltipla, na simples e na múltipla. Ou seja, este lado aqui, este todo lado, ele funciona com isso aqui, funciona assim. Ou seja, aqui o resultado daqui depende muito de como estará aqui, nos dois lados, que é aqui e aqui. Ou seja, os jogadores que estarão jogando aqui, os clientes estarão jogando aqui nessa meada aqui nessa meada, estarão saber o resultado dos jogadores destes dois lados, que é a simples e a múltipla. Só isso. E como podemos saber os resultados, como funciona? Lembrando primeiro que para poder jogar a parte aqui central nessa parte aqui, para poder jogar a empresa ou a casa seleciona pessoas e grupos interessados em participar dentro desta área, pessoas que vão jogar. Ou seja, essas mesmas pessoas cada grupo estará composto por 10 elementos. Será composto por 10 elementos. Por isso que temos aqui essa demonstração aqui. Temos aqui essa demonstração aqui, que estamos aqui a observar, temos 1, 2, 3, 4 até o 10. Quer dizer que isso aqui representa 10 elementos ou 10 vezes. Então, depois vou explicar melhor como é que funciona esses grupos. Tem aqui os códigos de grupo e como é que podemos apostar, que é a parte mais importante que eu preciso ensinar para vocês. Como é que podemos apostar? Que essa é a parte muito importante, por favor, vamos ficar atento. Essa parte aqui, como é que podemos apostar? Temos aqui a quantidade de vezes. Temos aqui esse onde tem o F, que podemos chamar de fase. E temos aqui o PB, que podemos chamar de pontos para baixo. E temos aqui PC, que podemos chamar de pontos para cima. Depois outras partes vamos aqui aprender. E como é que funciona S e S? Como é que funciona? Nós precisamos entender como é que funciona essa parte. Aqui na quantidade de vezes são que suponhamos estamos aqui a fazer a quantidade de vezes para a terceira fase, que temos aqui a terceira fase. Lembrando que a terceira fase é o valor, porque a primeira fase tem 50 kwanza,
Então, aquelas pessoas que passaram da primeira fase, aqueles grupos que passaram na primeira fase, ou pessoas que passaram na primeira fase, ou que passaram, chegaram para a terceira fase, é que se conta nessa área aqui. Suponhamos quantidade de vezes que essa parte aqui. Quantidade de vezes. Quantidade de vezes. Suponhamos 4 para a terceira fase. Para a terceira fase. Para a terceira fase. Suponhamos para baixo. Para baixo, essa parte aqui. Para baixo é o quê? Para baixo são as pessoas que não conseguiram acertar na terceira fase. Suponhamos, nesta fase tem 3 pessoas, qual seja 4, quantidade de pessoas, quantidade de vezes que representa pessoas que estão dentro daquela fase. Suponhamos 4 pessoas, as 4 pessoas não passaram, não conseguiram acertar na terceira fase, não é? Na terceira fase que estamos aqui a dar exemplo, na terceira fase. Se porventura nas equipes que vão jogar e eu escolhi, suponhamos escolher essa equipe aqui, essa equipe, quer dizer, se eu acertar aqui nessa terceira fase dessa equipe aqui, na terceira fase dessa equipe, se tiver as pessoas que estão na terceira fase dessa equipe, 4 deles não vão poder acertar os 10 jogos que eles tiverem enfrentado na terceira fase. Se porventura eu acertar, eu ganho 200 pontos. Ganho 200 pontos. Mas se porventura eu dizer que não, os 4 elementos na terceira fase vão acertar. A terceira fase está aqui, eu meti aqui. A terceira fase está aí. Na terceira fase, os 4 elementos, quais os 4 elementos? Esses 4 elementos aqui. Esses 4 elementos. Os 4 elementos dessa equipe aqui. Os 4 elementos dessa equipe, se eu meter para cima esse PC, para cima quer dizer que 4 elementos da terceira fase sobem, ou seja, vão acertar os 10 códigos. Se porventura os 4 elementos acertar os 10 códigos, eu ganho 350 pontos. 350 pontos. E onde é que eles vão buscar para acertar? Como disse, vão buscar jogos das jogadas da simples ou da múltipla. Então, nesse caso, se eu meter para cima, para cima, então eu ganho 350 pontos se eu acertar. Se eu meter para baixo, então eu ganho 200 pontos se eu acertar. É mais ou menos dessa forma. Se eu acertar. Então, depois aqui temos as mesmas equipes. Está aqui. Se você observar vamos ver que os códigos aqui são diferentes. Tem aqui 362. E aqui temos a hora. Ou seja, a hora que essas equipes, ou seja, para quem quer jogar normal, para simples, não tem hora de jogada, nem a múltipla. Mas para jogar na jogada de grupo, que essa parte aqui, tem que jogar, só deve jogar consoante a hora de jogada. A hora de jogada são essa aqui. Ou seja, quem vão jogar nessas horas aqui são as pessoas que vão apostar, ou seja, os grupos que vão apostar aqui na simples ou na múltipla, que vão jogar desta forma os 10 grupos para cada grupo. Ou seja, suponhamos aqui neste grupo aqui, que é o 700, aqui nesse grupo, que é o
762, eles estão aqui eles vão jogar às 10h30. Quer dizer, todos esses elementos dessa equipa estarão jogando às 10h30, conforme podemos ver aqui, às 10h30. Às 10h30. Quer dizer que só às 10 horas, quando bater antes das 10h30, eu tenho que apresentar a minha aposta feita. Já tenho que fazer o pagamento, tenho que enviar minha ida do aplicativo, conforme mostrei nos passos lá do como fazer apostas no simples, na múltipla. Eu tenho que já mandar todos os dados, conforme será o resultado daqui da jogada de grupo. Suponhamos, se eu escolher esse grupo aqui de 762, quer dizer que antes das 10h30 eu tenho que enviar meus dados de como será o resultado dessa equipe para o e-mail da empresa. Eu tenho que enviar. Se porventura esta equipe aqui, que eu estou aqui a simplificar, exemplo, acertar conforme eu escolhi aqui, se porventura na terceira fase, 4 elementos, se eu meti para baixo, 4 elementos não acertarem, ou seja, não acertarem, eu ganho 200 pontos. Se porventura eu meti que vão acertar, que estarão acertando, se porventura eu acertar, se porventura 4 elementos da terceira fase acertarem, eu ganho 350 pontos. Assim somente, conforme podemos ver aqui também nessa aqui, suponhamos, se porventura 8 elementos não passarem na quarta fase, aqui temos quarta fase, quer dizer, se eu meter para baixo, 8 elementos ficam, eu ganho 100 pontos. Se porventura eu meter que 8 elementos passam para a quarta fase, os 8 elementos passam para a quarta fase. Não, os 8 elementos passam da quarta fase, então eu ganho 120, ou seja, 1.250 pontos. Ganho 1.250 pontos. Assim funciona este jogo. Mas lembrando que jogos, eu só posso mandar os resultados desse jogo aqui. Como será o resultado final desses jogos? Antes mesmo das horas marcadas aqui. Suponhamos 11 pontos. Que podemos ver aqui 11 pontos que esta equipe aqui vai jogar. Qual é a equipe? Está aqui o número da equipe, que é o 575, ou seja, essa equipe aqui vai jogar às 11 horas e em ponto. Quer dizer que antes das 11 horas em ponto, eu tenho que saber mais ou menos, eu tenho que criar mais ou menos uma ideia, eu tenho que mandar mais ou menos os dados que eu acho que será o resultado final, ou seja, e podemos analisar que aqui nas fases, tem fases diferentes, tem a 10ª fase, tem a segunda fase, aqui tem a 10ª fase, tem a segunda fase, a quarta fase, a terceira fase, tem a 6ª fase, tem a primeira fase, tem a 5ª fase, tem a 7ª fase e a primeira fase. Isso aqui vai mudando conforme os cálculos que a empresa cria. Tem a 10ª fase, a 6ª fase, ou seja, para cada fase tem a quantidade de pessoas que a empresa criou, que tem que ou ficar ou não acertar, ou devem acertar. Então nós devemos saber, e lembrando que não pode ter nem menos nem mais. Se nós colocarmos aqui 4 que tem que ficar, só 4, se nós colocarmos 4 que tem que ficar, suponhamos metemos 4 tem que ficar, 4 devem ficar na terceira fase, suponhamos na terceira fase, 4 devem ficar na terceira fase, quer dizer que não pode ter nem 5 pessoas ficar na terceira fase, nem 3 pessoas, tem que ser o mesmo número, ou seja, só deve ser 4 pessoas ficarem, ou se nós metemos aqui para cima, só deve ser 4 pessoas passarem, o resto tem que ficar. É assim que funciona, não pode ter nem menos nem
Mas, lembrando que para poder apostar, só devemos apostar antes das horas marcadas aqui, porque as horas marcadas serão as horas que os jogadores que vão jogar na simples ou na múltipla que estarão jogando, só estarão jogando a partir das 10 horas, ou seja, a partir das 10 horas só será esse momento que eles poderão enviar o ID deles na empresa. E sem eles enviarem o ID deles, também não tem como eles ganhar. Ou seja, só às 10 horas, suponhamos que essa equipa aqui, 700, essa equipa aqui, 762, poderá enviar o ID na empresa. Se enviar antes, não será válido os seus resultados. Só pode enviar o ID às 10 horas e 30, que ele poderá começar a sua jogada. Então, as pessoas que estarão jogando aqui, adivinhando os resultados dos grupos, só devem enviar os resultados antes das horas de jogos que eles pretendem apostar, antes das 6 horas aqui. Muito antes devem enviar suas apostas, fazerem seus pagamentos e, se caso acertar, ganham esses pontos. Lembrando que forma de pagamento será feito por intermédio das nossas plataformas que nós temos aqui disponíveis, caso caia Angola, se for aqui Angola, aquele PayPay, disponível no PayPay, disponível também na Unity Money e também disponível na Free Money. Então, são dessas formas que as pessoas podem apostar. E por outra, no PayPay, as pessoas, dentro da PayPay, as pessoas dentro da PayPay podem, se porventura usarem pagamentos via PayPay, poderão levantar dinheiro nos bancos disponíveis aqui em Angola, onde tem serviços da PayPay, pagamentos pela PayPal, ou também poderão receber o valor nas lojas onde estão disponíveis os serviços da PayPal, pagamentos pela PayPal, ou mesmo nas lojas da PayPay também estará disponível o levantamento ou o depósito do valor. É desta forma. E por outra, que é não menos importante, que é o ID. Tem aqui o ID para nós observarmos. Vamos aqui observar aqui na jogada de grupos, temos também a nossa ID, ou seja, o ID daqui do grupo, na jogada de grupos, o ID dele é este aqui, ou seja, este aqui o ID, é o ID para fazer jogada aqui nos jogadas de grupo. E temos aqui o ID que é por exemplo, se for para colocarmos aqui, para o grupo, para a equipe 762, o ID dele é 1030. Nesse caso, para fazer 1030, precisamos entrar no nosso aplicativo de novo, sempre lembrando que o aplicativo sempre tem que manter ativo sempre que nós estamos aqui a fazer nossa jogada. Entramos de novo no aplicativo. As pessoas podem baixar o aplicativo na Play Store, pesquisando somente números aleatórios. Pesquisando por números aleatórios, automaticamente aparece o aplicativo. Lembrando que podem aparecer vários tipos, mas o nosso este aqui é diferente dos outros. Então lá temos aqui. Vamos aqui voltar para rever de novo. 10 e 30. Suponhamos que estamos a meter este aí. Metemos aqui o 10. Metemos aqui o 10. Aqui colocamos o 30. Certo? Colocamos o 30. Vamos aqui confirmar se temos aqui o número. Não temos. E vamos aqui clicar nesse ícone. Nesse ícone aqui. Já temos nosso ID criado. Temos aqui nosso ID criado. Depois disso, podemos fazer a captura já. E vamos aqui enviar junto com o que é da fatura. A fatura feita, a nossa fatura. Temos aqui a nossa fatura.
a nossa fatura. Suponhamos a fatura é esta. Suponhamos que a fatura é esta. Já criamos os resultados dos jogos e enviamos. Criamos o resultado dos jogos e enviamos. Lembrando também que ao efetuar os números, precisamos colocar primeiro o número 1, o asterisco, depois colocamos o 1, que representa a primeira, depois colocamos o asterisco novamente e colocamos o código, ou seja, o código da equipe. Depois de nós colocamos o código da equipe, depois colocamos asterisco novamente e depois colocamos aqui a quantidade de vezes, depois colocamos asterisco novamente, depois colocamos a quantidade da fase, colocamos a fase, qual é a fase, depois colocamos asterisco novamente, depois colocamos o ID, depois de nós colocamos o ID, e depois colocamos o asterisco novamente e colocamos o valor. E o valor aqui é qual? O valor será a fase, ou seja, se nós colocamos aqui, colocamos a terceira fase. Deixa aqui puxar para fazer entender melhor. Como é que podemos calcular o valor? O valor aqui se calcula de que forma? Calcula-se da seguinte forma. Se porventura nós estamos aqui diante da primeira fase, que é os 50 kwanzas, ou seja, se porventura as fases em grupo, o valor das fases se calcula aqui desse lugar. Aqui se calcula aqui. Se porventura estamos diante da terceira fase, quer dizer que nosso valor já temos noção mais ou menos de quanto. Nós aprendemos aqui que a primeira fase é 50, a segunda fase é 100, a terceira fase é quanto? A terceira fase é o 200 kwanza. Quer dizer, para nós calcularmos aqui nosso ganho, é só colocarmos 200. Se porventura nós acertamos aqui que na terceira fase, quatro pessoas vão ficar, não vão acertar. Se porventura nós acertarmos, vamos aqui calcular 200 vezes 200 pontos. Então, nesse caso, vamos aqui fazer da seguinte forma. Vamos aqui calcular assim. Vamos calcular dessa forma. 200, que é o valor da aposta, vezes 200 pontos. Temos quanto é? 40 mil kwanza, que a pessoa pode ganhar se porventura acertar aqui nesta parte aqui. Se porventura acertar nessa parte aqui. Se porventura colocar para baixo. Mas se porventura dizer que colocar que na terceira fase desse grupo, quatro pessoas vão acertar. Quer dizer, 4 pessoas são 350 pontos, que aqui está a dar 350 pontos. Então, aqui fazemos da seguinte forma. Aí colocamos 350 pontos, que é equivalente a 700 mil kwanzas. 700 mil kwanzas. É isso mesmo, desta forma que podemos efetuar nossa aposta aqui no grupo. Lembrando, mais uma vez, que aqui no grupo, na aposta de grupo, só é possível efetuar as apostas
antes das horas marcadas aqui, porque as horas marcadas serão as horas em que esses jogadores aqui vão jogar e nós precisamos saber os resultados dos jogos deles, os resultados dessas jogadas antes das horas que eles estarão jogando. Nós antes dessas horas, devemos enviar o ID do nosso aplicativo, também devemos enviar a fatura e efetuar o nosso pagamento. E se porventura depois de tudo isso, depois dos jogos dessa equipa começar, e a duração da hora do jogo só tem duração de 1 hora. Se porventura aqui colocamos, aqui está 10h30, quer dizer que 11h30, essas equipas que estarão jogando aqui têm que apresentar os resultados na empresa, tanto os resultados acertados, tanto os resultados errados, para podermos passar essa informação nos jogadores que apostaram aqui no grupo, para poder saber se ganhou ou não. Então, dizer que as horas que essas equipas vão ter é de 1 hora apenas de jogo. Ou seja, se colocamos aqui 11h30, quer dizer que 12h30 faz 1 hora. Automaticamente já estarão disponíveis os resultados dos jogos que eles efetuaram, que eles fizeram. Então, é mais ou menos desta forma. Lembrando mais uma vez que para começar é necessário primeiro efetuar a ID, criar a ID do jogo. A ID do jogo. A ID do jogo. A ID do jogo para o grupo. Para a resposta de grupo é esta aqui. A ID do jogo é esta aqui. Diferente desta. Esse aqui é diferente. Isso aqui para múltipla. Então quer dizer que a ID do jogo para o grupo é esta aqui. É esta aqui. Para cada grupo. É desta forma que nós podemos apostar nos grupos. Então, aqui podemos ter muita chance de ganho. E se nós observamos aqui quantos pontos estão a dar, é muitos pontos. Por exemplo, aqui, supomos aqui está a dar 2.000 pontos. Aqui está a pagar 2.000 pontos. 2.000 pontos. Está a pagar 2.000 pontos. 2.000 pontos para a seguinte forma: para cima, ou seja, para 2.000 pontos, quer dizer que na segunda fase, 2 pessoas para cima devem acertar, somente 2 pessoas, nesta equipe que está aqui, deve acertar somente 2 pessoas. E se porventura nós acertarmos, quer dizer, se é segunda fase quanto é? 100 kwanza. 100 kwanzas. Quer dizer, 100 kwanzas vezes 2.000, temos quanto? 200.000 kwanzas, se porventura nós acertarmos. Quer dizer, só 2 pessoas precisam acertar. Só 2 pessoas precisam acertar. Só 2 pessoas precisam acertar. Mas lembrando que nessas 2 pessoas que precisam acertar, estarão disponíveis mais de 2 pessoas dentro desta fase. Ou seja, nas 2 que precisam acertar, as outras pessoas precisam errar. Ou seja, se nós metemos aqui que para cima 2 pessoas precisam acertar, por exemplo, aqui 2 pessoas precisam acertar, quer dizer, se metemos aqui 2 pessoas precisam acertar, quer dizer, os outros elementos que estarão dentro dessa segunda fase precisam errar. Ou seja, não pode ter nem menos nem mais, não pode ter 3 ou mais, nem menos. Ou seja, só 2 pessoas precisam acertar, só 2. E os outros elementos precisam errar. Se porventura nós colocamos aqui segunda fase e acertarmos para cima, que são as pessoas que sobem,
que acertam, nós ganhamos 2.000 pontos, certo? Tá certo, 2.000 pontos. É desta forma que funciona. Ou seja, se nós também queremos jogar essa aqui, quer dizer que a nossa ida é qual? A nossa ida é esta aqui. Não podemos jogar, fazer uma jogada e meter outra ida. A nossa ida é esta aqui. A nossa ida é essa. Que é 150 e 10. 150 e 10. Como é que colocamos? Aqui colocamos de seguinte forma. Entramos no nosso aplicativo. Já temos o ID do aplicativo criado. Colocamos aqui 10. Aqui colocamos 150. É assim, dessa forma. Vamos gerar. Já geramos o nosso código. Já geramos nosso código. Já geramos nosso código que é do jogo. Já geramos nosso código do jogo. Mas tem algo muito importante que vocês precisam entender. Já geramos nosso código do ID. Acerta certo. Já geramos nosso código do ID. Por causa de quê? Porque aqui no jogo do grupo, isto aqui é o ID do aplicativo. O ID do aplicativo é este aqui. O ID do aplicativo é esse. Quer dizer que os resultados dos jogos serão colocados dentro da fatura. Mas no aplicativo, para quem quer jogar aqui no grupo, apenas vai ser necessário criar o ID. Nesse caso, apenas o ID do que? Do aplicativo. Nesse caso, 150 por 10. Criamos nosso ID, já está ID criado. Nosso ID é esse. Mandamos apenas o ID e a fatura dos resultados. Nós criamos. Agora, os resultados aqui do jogo, este resultado aqui do jogo, não precisamos colocar dentro do aplicativo. Não precisamos fazer aqui jogada. Não precisamos fazer jogada aqui. Somente enviamos o ID do aplicativo. A jogada estará disponível apenas, devemos colocar apenas na nossa fatura. Somente isso. Para quem quer jogar aqui, nessa parte aqui, na jogada de grupo, é mais ou menos desta forma. Lembrando que aqui na quantidade de vezes, temos aqui 4, 8, 10, 1, 9, 7, 5. Somente isso representam o número de pessoas. Quer dizer que aqui no SF representa fase. Não podemos colocar aqui na terceira fase, fica 3, se porventura colocamos para baixo. Só de colocar, precisamos entender, nessa fase, na terceira fase, temos quantas pessoas lá disponíveis. Suponhamos, esse aqui é um gasto, por exemplo, se tiver mais de 3, a chance de perder é maior. Nesse caso, são 3 elementos que precisam não acertar, ou seja, não devem acertar. Quer dizer, se não acertar, eu ganho 200 pontos. Se acertar, se eu colocar que vão acertar, que devem acertar, eu ganho 350 pontos. Só isso. Se porventura se for aqui na segunda fase, então aqui nós temos aqui que 10 pessoas precisam que, se porventura se for aqui para cima, se for para baixo, 10 pessoas precisam
não devem acertar. Então quer dizer que nosso lucro é de 1,50. 1,50, nós podemos saber já que 1,50 aqui, como é que podemos calcular 1,50? 1,50, suponhamos, 1,50 para a segunda fase. Segunda fase sem quase. 1,50 quer dizer que nosso 1,50 do nosso ganho, se nós acertar, é 150 quase. 150 quase é a meia, 1,50 é a meia do valor do ganho. Ou seja, é a meia do valor do que? Do ganho. A média do valor do ponto. Do valor do ganho. Quer dizer que nós ganhamos 150 quase. Mas, se porventura nós colocarmos aqui, que é para cima, colocamos para cima, quer dizer que nós ganhamos 2.000 pontos. 2.000 pontos. Por causa de que para cima quer dizer que 10 pessoas na segunda fase, os 10 elementos da segunda fase, os 10 elementos do grupo na segunda fase devem passar, todos devem passar, porque são 10 pessoas para cada grupo. Quer dizer, se todos acertarem, eu ganho aqui 2.000 pontos. 2.000 pontos. É desta forma que funciona.